Mais uma boa noite a todos. Hoje nós estamos encerrando aqui o final de semana de mordomia. O tema foi a verdadeira riqueza, inclusive eu creio que a maioria recebeu um livro, né, pastor? Com esse título. Lembrando que esse livro é uma compilação da irmã White, do tema sobre mordomia cristã. São 21 capítulos, cada capítulo ela vai apresentando um tema importante. O primeiro dele fala de duas coroas, né? A coroa celestial e a terrena. Depois ela fala de uma irmã, no segundo capítulo, uma carta que ela enviou para uma irmã, e essa irmã, ela queria muito ser rica para ajudar as pessoas. E um dia ela se tornou rica, só que aí ela esqueceu de ajudar as pessoas. Então ela estava falando com essa irmã de quando ela não era e depois que se tornou, né? E assim vai. Tem 2 capítulos falando sobre testamentos e legados, né? Como você deixar a sua herança. Alguns deixam a herança só para os filhos descrentes que acabam com toda a fortuna, e aí tem algumas orientações interessantes ali que você pode ver depois, tá? Mas o livro você pode ler, então eu não vou gastar muito tempo no assunto do livro, mas hoje nós vamos concluir vendo um pouquinho do exemplo de Abraão, diante de tudo aquilo que a gente já viu aqui. Lembra que na sexta-feira nós vimos os 5 elementos da aliança que Deus faz com cada um de nós. A gente vê ela se repetindo no Éden, depois com Noé, depois em Abraão, e assim vai, depois com Israel, e depois com Davi, né? Mas hoje a gente vai dar uma olhada na vida de Abraão, e esses elementos que a gente estudou sobre mordomia vão aparecer ali, tá? Bom, primeira característica que chama atenção na história de Abraão é o seu chamado, né? O chamado dele foi diferenciado. O que é um chamado? Talvez você está aqui hoje na igreja e você pensa assim, bom, na minha família, só eu que sou adventista, não é? E você tem muitas outras pessoas que não são ainda. E aí você olha para isso e pode dizer assim, puxa, então eu sou um privilegiado, né? Pode ser, mas nós vamos ver que, diante de um chamado que Deus fez para você e para mim, traz também muitas responsabilidades, tá bom? E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Olha que interessante o que a Bíblia fala sobre o chamado. O chamado que Deus faz única e exclusivamente de acordo com a vontade dEle. Não tem muito a ver com a nossa beleza, com a nossa habilidade, com os nossos dons. Tem a ver com o propósito de Deus, né? Quando Ele chama o povo de Israel, por exemplo, escolhe o povo de Israel. Ele mesmo diz, era um povo pequeno, não tinha muita expressão, mas foi o povo que Ele escolheu. Em Romanos 9,13, ali dá a ideia, Deus escolheu Jacó e não Esaú. Deus escolheu Jacó e aborreceu de Esaú, lá em Romanos 9,13. Então, Ele escolheu um e não o outro. Mas olha que interessante a dinâmica do chamado. Gênesis capítulo 12, nós vamos ver que quando Deus chama, Ele coloca também algumas características que, se a pessoa aceitar o chamado, pode receber. Vamos dar uma olhadinha lá? Eu vou abrir minha Bíblia aí, você pode abrir a sua também. Capítulo 12 de Gênesis, verso de 1 a 3. E nós vamos dar uma olhadinha aqui. Mas tenha isso em mente. Deus chama, Ele escolhe de acordo com a vontade dEle, né? E nós vamos entender o porquê que Ele faz isso. Capítulo 12 começa dizendo assim, de Gênesis, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, né? Ele chamava ainda Abrão, pai exaltado. Por falar nisso, hoje foi comemorado o Dia dos Pais, né? Então, você que é papai aí, meus parabéns, né? É claro que a figura paterna, ela foi muito desgastada, né? Ao longo da história, e hoje, quando você vai preencher alguns documentos, nem aparece mais nome de pai, de mãe, né? Mas, por exemplo, eu estava fazendo a transferência do carro de Sorocaba para São José, e lá pedi o nome da mãe, mas não pedi o nome do pai, né? E eu coloquei ali. Então, veja que a figura do pai
foi sendo deixado de lado, esquecido ao longo da história. E Abraão, ele traz, ou Abrão, né? Ele traz no seu nome também a ideia de Abba, pai, né? O pai exaltado. Mas veja, os parabéns aos pais, lembrando que o nosso pai está no céu, né? Pai nosso, não diz isso? Pai nosso que está no céu. Temos um pai. Eu já perdi meu pai, falamos sobre isso esses dias, mas ainda tem um pai que está no céu. E um dia esse pai que está no céu vai trazer de volta à vida o meu papai que já se foi, né? Mas veja, olha que interessante que o chamado de Abraão, capítulo 12, verso 1 em diante, diz assim: Ora, disse o Senhor então a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então veja que chamado interessante. Deus coloca algumas coisas para Abraão. Ele diz, sai da tua terra, onde ele vivia. Depois ele diz, da tua parentela, do convívio ali, da família, e também da casa do teu pai. Ou seja, deixa de tudo para trás. Tem que largar a sua terra, largar a família e a casa do pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Interessante que essa palavra vai, que foi traduzida aí para a gente, é uma expressão que é muito conhecida no judaísmo, né? É uma expressão que quer dizer vai por ti mesmo. Vai por tua conta e risco. Em outras palavras, vai se você quiser. Às vezes, quando a gente lê o chamado de Abrão, a gente pensa assim, puxa vida, Deus quase que ordenou ele ir. Não. Lech lechá, essa é a expressão em hebraico, né? Eu acho que eu até trouxe a figurinha aqui da letra para vocês verem, né? Lembrando que no hebraico é da direita para a esquerda que se lê. Então, lech lechá, quer dizer, vai por ti mesmo. Então, quando Deus chama, Ele também não obriga. Você vai se você quiser. Então, quando Deus chama você, e às vezes você tem que deixar pai e mãe, não é? Às vezes você tem que deixar o emprego. Às vezes você tem que deixar algo que você gosta, mas não está de acordo com o que Deus pede. Assim como Abraão teve que deixar a terra dele, os parentes, os amigos e o pai, não é? E ele foi. Lech lechá. Só aparece 2 vezes na Bíblia essa expressão. Interessante, né? Em 2 mandados de Deus para Abraão. O primeiro está aqui, Gênesis capítulo 12. O segundo está lá em Gênesis 22, quando ele pede para ele entregar o filho. Abraão, já era Abraão, né? Toma o teu filho único. Mas não era um filho único, ele tinha Ismael. Mas era o único da promessa, era o único que Deus tinha prometido. Ele fez um por conta própria. Tanto é que na aliança com Abraão, Deus coloca um sinal. E qual é o sinal? A circuncisão. Para dizer para ele, Abraão, não é por tua força que você teve um filho. Não é pelo poder da masculinidade. É porque eu te dei. Então esse é o único filho da promessa. E aí ele diz então, a quem amas? Alguns rabinos comentam aqui que Deus disse para ele, a quem amas? Porque naquele momento ele estava amando mais o filho e havia se esquecido do doador do filho, que era Deus, né? Então, a quem amas? E vai, lech lechá, ao monte que eu te mostrarei. Vai se você quiser, vai por tua conta e risco. Agora, veja só, quando Deus faz um chamado, Ele também pede algumas coisas, mas promete também, Ele faz promessa. Não precisava, tá certo? Ele é dono de tudo, é o rei soberano, já vimos isso. Ele não precisa prometer nada se Ele não quiser. Mas como um pai que ama, Ele faz promessas também. Olha o que Ele prometeu a Abraão. Capítulo 2, verso 2, desculpa. De ti farei uma grande nação. Prometer uma grande nação para quem tem 11 filhos é uma coisa. Prometer que ele será uma grande nação para quem não tem nenhum é outra. E a esposa estéril? Aí, já em idade avançada, né? Aí já é outra coisa. Mas Deus tem os seus meios, né?
E ele continua: e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora, então, nós começamos a entender quando Deus chama. Veja, Deus chama você e não o outro. Mas Ele chama você para quê? Para abençoar o outro. Né? Então, isso é interessante. Essa é a dinâmica do chamado, da eleição. Então, você olha para você e fala assim, olha, Deus chamou você na sua família, e não o teu irmão, ou não teu pai, ou não tua mãe, ou não teu primo, mas chamou você por quê? Para você abençoar a eles. Né? Então, por exemplo, na família do meu pai, tinham 11 irmãos. Só ele adventista. Mas depois veio uma irmã, e assim foi. Nem todos vieram, mas todos respeitam, ou respeitavam, né, a escolha de meu pai. Respeitavam, foram no funeral dele e tal. Então, há um respeito pela escolha. Por quê? Porque meu pai sempre procurou abençoá-los com o que ele havia recebido. E assim é o convite que Deus faz para nós. Né? Ele chamou você e não o outro. Colocou você onde você está. Para quê? Para que você possa abençoar aqueles que entrarem em contato contigo. Bom, essa é a dinâmica do chamado, então. Agora, vamos ver algumas coisinhas. Quando Deus chama, então, Ele repete a ideia os elementos da aliança, lembra? Deus é soberano, então, na sua soberania, Ele escolhe a quem vai chamar. Né? Depois da queda, Ele refaz ali a aliança com Adão e Eva e coloca um novo elemento, que é o descendente. Eles estavam pensando que ia morrer naquele dia, porque no dia que comer, certamente, morrerás. De repente, Deus olha para Eva e fala assim, o teu descendente. Aí Eva pensou, puxa, então se eu vou ter descendente, quer dizer que eu não vou morrer agora. Né? Então, ela fica feliz. E aí, Adão dá o nome da sua esposa, no verso 21 do capítulo 3, de Eva, que quer dizer o quê? Vida. Vida. Então, ele entendeu o plano de Deus, que através dela, Deus preservaria a vida. Então, é construído em 2 pilares. O primeiro é da terra. Se você observar aqui, talvez a gente não vai ler por causa do tempo, mas aí estão as referências na tela. Você vai ver ali que Deus prometeu a terra para Abraão. As dimensões da terra que ele vai falar ali para Abraão é exatamente a da terra de Canaã, da terra de Israel depois, mais tarde. Né? Então, Deus tem a terra. Por quê? Porque lembra que ele é rei, e todo rei tem um reino, e Deus tem um lugar especial. E esse lugar especial que ele plantou, que é o Jardim do Éden, é justamente as dimensões da terra de Canaã. Se você observar depois com o estudo, você pode ver isso daí. Tá bom? Vai do rio do Egito até o rio Eufrates, por possessão perpétua. A gente sabe que um dia isso vai se cumprir. Mas olha lá, de onde Abraão saiu, né? Ele sai de Ur dos Caldeus, e anda essa linha toda tracejada e termina ali em Berseba. Né? Olha aí, aqui seria o moderno saindo do Iraque ali, né? E fazendo todo aquele trajeto. Dá para apontar, né? Foi bem lembrado aqui. Deixa eu apertar aqui para ver se dá certo. Opa, aqui. Ó. Então ele sai daqui e percorre todo esse caminho, né? E aqui é só uma representação atual desse mesmo caminho aqui. Lembrando que quando ele sai de Ur dos Caldeus, o pai resolve ir com ele. O livro de Atos fala isso, que ele recebeu a visão lá em Ur. O pai foi com ele e ficou em Harã. Quando chega em Harã, o pai morre. E aí ele já estava com 75 anos, quando ele sai dali e começa a seguir o restante do chamado que Deus fez a ele. Né? Bom, então aqui é só para a gente entender. No chamado, então, existem coisas que Deus pede para você fazer e outras que Ele promete para você. No caso de Abraão, ele estava prometendo 2 pilares. Além, claro, dele ser uma bênção. Isso aí tem a ver com o chamado. Se você aceita o chamado, ler lerá, se você quiser, não é obrigado, você vai ser bênção. Você é chamado para abençoar outros. E aí, esse chamado é baseado em 2 pilares. A terra e a descendência. O descendente. Deus prometeu
o descendente para Eva, em Gênesis 3,15. Essa mesma expressão vai repetir ali em Gênesis 12, de 2 a 7, quando ele vai falar o descendente. Né? Viria da linhagem de Abraão, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Só que, volto a afirmar, Deus promete a Abraão quanta descendência? Vocês se lembram? De ti farei uma grande nação. E ele não tinha nenhum até aqui. Depois ele fica um pouco desanimado, nós vamos ver mais à frente, e Deus pede para ele contar as estrelas, né? Se tu podes. Eu fico imaginando aquele céu, você que é desbravador, gosta de acampar, né? Você vê assim, o céu sem iluminação da cidade. Nossa, quantas estrelas, né, a gente consegue ver. Quando você sai aqui fora na igreja, você não consegue ver quase nenhuma, só algumas mais fortes. Mas eu fico imaginando a época de Abraão, que não tinha nenhuma iluminação. Como é que era esse céu, né? E ele pediu para contar, se ele pudesse. Tá? Bom, Gênesis capítulo 14 vai falar um pouquinho da fidelidade desse pai da fé. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia aí. Eu vou fazer uma pausazinha nessa história de Abraão, depois a gente vai voltar nela. Por enquanto, até aqui, nós só observamos o seguinte: Abraão aceitou o chamado, Deus pediu para ele sair da casa, da terra, da parentela e da casa do pai, e ele saiu. Lerá, se você quiser, ele foi. Deus falou: se você aceitar, farei de ti uma grande nação, primeira promessa do descendente. Depois, mais à frente, ele vai dizer: e te darei toda essa terra onde ele estava, que era a terra de Canaã. Bom, Abraão aceitou. Só que Abraão levou com ele também um sobrinho, lembra? Ló. Né? Ló teve um problema ali, começou a brigar os criadores do gado juntos ali, de Abraão e de Ló, e ele resolveu ir para Sodoma e Gomorra. E Ló foi pego lá, naquela batalha, né? E levado como prisioneiro. E lembra, Abraão foi atrás. E depois de reconquistar todo aquele despojo que tinha sido levado embora da cidade, ele então faz o que está aí no capítulo 14, verso 18 a 20. Olha que interessante. Aqui fala que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, né? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão, e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E aí vem o finalzinho do verso 20. E de tudo lhe deu a Abraão o quê? O dízimo. É a primeira vez, né, na Bíblia que vai aparecer a palavra dízimo, quer dizer 10%. Alguns tentando explicar ali a ideia do 10, né? Alguns falam que é o que cabe na mão, nas duas mãos, são 10, que você pode contar nas mãos. Outros chegam a dizer que é o mínimo que se aceitava na época, porque até Abraão, ao falar com Deus a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, ele começa: se tiver 50 justos, 40, né? 30, ele termina onde? 10, porque 10 era o mínimo. Né? Então, algumas ideias. Mas aqui, veja, o texto diz que Abraão na época, devolveu o dízimo de tudo que ele tinha para Melquisedeque, por ser sacerdote do Deus Altíssimo. Interessante isso. Primeira vez que aparece a palavra dízimo aí na Bíblia, a ideia do dízimo. Né? Então, vem uma reflexão para nós agora, que nós estamos aqui. Se Deus não precisa do nosso dinheiro, porque Ele é dono de tudo, por que Ele pede o dízimo, então? Até Abraão devolveu o dízimo. Por que eu devo dizimar e ofertar? Aí tem um texto, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 237, que diz assim, olha, o sistema de dízimos, diz Ellen White, desenvolveria o caráter e manifestaria o verdadeiro estado de quem? Do nosso coração. Né? Então, aí, a gente já começa a ver o desafio de um coração naturalmente egoísta, como vimos ontem, em dar o que não é natural.
Então, ao dizimar, a gente começa, a irmã fala, desenvolver o caráter, né, para um dia estarmos no céu. Bom, agora, por que muitos, mesmo assim, sabendo de tudo isso, não dizimam e nem trazem ofertas para a igreja? Por quê? Há algumas, pelo menos 2 ou 3 situações de por que nós, às vezes, não dizimamos nem ofertamos. Olha que interessante, a primeira. Isso aqui já falamos ontem, né? Só uma recapitulação. É por causa do egoísmo do coração humano e da cobiça. Então, o Conselho sobre Mordomia diz: o egoísmo tem penetrado e se tem apoderado do que pertence a Deus. Isto é cobiça, que é a idolatria. Os homens monopolizam o que Deus lhes emprestou. Olha só, como se isso fosse propriedade sua, para delas fazerem o que lhes aprouver. Então, o primeiro motivo porque às vezes o ser humano deixa de devolver o dízimo e a oferta é por causa do egoísmo e da cobiça. O segundo ponto que eu separei para a gente, só alguns para a gente ver aqui, é a falta de espiritualidade, né? Falta de comunhão com Deus, falta de estar próximo dele. Veja o que diz aqui, olha. O povo aprecia-lhes a pregação, mas a falta de espiritualidade, porque as exigências do Senhor não são atendidas. Seu povo não lhes dá em dízimos e ofertas o que lhe pertence. Por que não devolve, então? Falta espiritualidade, falta conhecimento de Deus, você chegar mais próximo dele, né? Ser mais semelhante a ele, tá certo? E a terceiro motivo por que deixamos de dizimar, também está no livro Conselho sobre Mordomia, em resumo, é porque estamos em desobediência ou no espírito de rebelião contra Deus, né? E esse texto diz mais ou menos isso: todo aquele que para o seu próprio uso se apropria da parte que Deus tem reservado, está se demonstrando mordomo infiel. Não somente perderá o que reteve de Deus, mas também o que lhe fora confiado como sendo seu mesmo. Então, não só o que reteve de Deus, mas aquilo que era para ser dele mesmo, né? Bom, justificativas agora. Alguns usam de justificativas para não devolver o dízimo também, nem dar oferta. A primeira delas, de justificativa, é porque eu tenho dívidas. E às vezes, como pastor, a gente visitava os irmãos, e às vezes eles abriam o coração para a gente, dizer: pastor, eu estou com dívida. O dia que eu terminar essa dívida, eu vou devolver os dízimos e as ofertas. Olha o que o irmão Ed fala sobre isso. Vi que alguns se têm escusado, desculpado de ajudar a causa de Deus por terem dívidas. Alguns sempre continuarão devendo, devido à sua cobiça. A mão prosperadora do Senhor não estará com eles para lhes abençoarem os empreendimentos. Amam mais a este mundo do que a verdade. Você sabe que, às vezes a gente pensa assim, né? Eu me lembro, quando eu estava em Hortolândia ainda, eu creio, como pastor, a gente começou a pensar em comprar um apartamento, a gente comprou um apartamento lá, né? Mas não tinha dinheiro. E aí eu conversei com a minha esposa, a gente fechando as torneirinhas para ver se dava para conseguir comprar, dar entrada no apartamento. E aí a gente falou assim: a gente está dando 10% de oferta. Que tal a gente dar só 5%? Então, até na oferta a gente estava querendo mexer, né? Aí um dia a gente foi num culto e o pastor estava pregando, e aí Deus deu uma resposta bem direta, né? Ele falou assim: alguns, no sermão dele, planejam comprar alguma coisa, e a primeira coisa que fazem é diminuir a oferta. Eu falei: ixi, quem contou para ele, né? Mas acho que ele não sabia, não, porque ele estava em outra cidade, outro lugar. Bom, mas veja, falando assim, então não vamos diminuir a oferta. Só que a gente não diminuiu, mas eu acabei deixando de dar. O dízimo já vinha descontado na folha e a oferta eu não dei, sabe? E aí comecei a entrar no empréstimo do banco. Eu falei: agora estou enrolado. E aí falei para a Cris: agora eu não sei o que vamos fazer mais, já entramos no empréstimo. E agora? Aí ela perguntou: você está devolvendo a oferta? Eu falei: não.
Falei, então vamos devolver a oferta? Aí combinamos. Aí no mês seguinte eu fiz isso. A hora que caiu o dinheiro na conta, eu já devolvi a oferta, né? E falei, seja o que Deus quiser, vamos fazer a nossa parte, vamos economizar, e a oferta foi tirada. Queridos, veja, Deus é tão maravilhoso, a gente que é fraco na fé, né? Naquele mês, a União pediu para que os campos ajustassem a questão do auxílio do aluguel. E eu pagava primeiro, e depois reembolsava o aluguel. Naquele mês, eles falaram assim, não, primeiro a gente vai pagar, e depois eles dão o recibo para fazer o acerto. Então, o que eles fizeram naquele mês? Depositaram 2 vezes o reembolso do anterior e o adiantamento para o próximo mês. Veio 2 vezes o valor do aluguel. Já deu uma ajudada. Aí, naquele mês, eu nunca ganhei nada. Um dia, um pastor falou assim, olha, eu ganhei... O pastor Gilson era, na época, o nosso secretário, ele falou assim, olha, eu ganhei um valor aqui para dar para o pastor que mais fez o reencontro, trazer pessoas que estão afastadas. E eu, beleza, tinham vários pastores, e foi o pastor Josemar. Só que você vai comprar um terno no valor e me dá a nota. O que eu fiz? Eu comprei o terno para pagar no mês seguinte, e peguei o dinheiro e coloquei ali. Bom, resumindo a história, eu paguei o empréstimo, ainda sobrou um dinheirinho para o mês seguinte. Eu falei, Senhor, não precisava fazer tanto, né? Mas você sabe, Deus é dono de tudo, Ele só pede seja fiel. E às vezes a gente está com dívida e fala assim, não vou devolver a oferta, né? Porque não vai dar. Se você está fazendo seu orçamento direitinho, cuidando das suas finanças, Deus cuida do resto. Dê o que é dele. Ele quer ser seu sócio, ele pode todas as coisas, né? Bom, aqui é só uma experiência para você ter uma ideia, mas às vezes você faz tudo e também não dá certo, porque Deus está te provando de uma outra maneira, a gente não sabe os porquês, né? Bom, e o último aqui, nessa ala de justificativas e desculpas, eu não confio na associação. Tem gente que fala, não vou dar dinheiro não, porque eu não sei o que eles estão fazendo com o dinheiro. Olha o que o irmão Ed fala sobre isso. Alguns se têm sentido mal satisfeitos e diz, eu não devolverei mais o dízimo, pois não confio na maneira porque as coisas são administradas na sede da obra. Ela pergunta, roubareis, porém, a Deus por pensares que a administração da obra não é correta? E ela continua o pensamento. Apresentai a vossa queixa franca e abertamente, no devido espírito, e às pessoas competentes. Solicitai em vossas petições que se ajustem as coisas e ponham em ordem, mas não vos retireis da obra de Deus, nem vos demonstreis infiéis, porque outros não estejam fazendo o que é correto. Eu fico imaginando ali Abrão devolvendo o dízimo para Melquisedeque. Ele nunca tinha visto ele, mas se ele era o sacerdote do Deus Altíssimo, ele foi lá e deu. Ele não perguntou o que ele ia fazer com o dinheiro. Mas ele fez aquilo que era de Deus. É claro, se houver algum erro, tem que ser falado no espírito de oração, né? Para as pessoas competentes. Alguns vão na internet e fazem e às vezes não é nada daquilo. Mas veja, não deixe de ser fiel, assim como Abraão foi. Mesmo não sabendo o que Melquisedeque ia fazer com o dinheiro, ele devolveu, né? E louvado seja Deus por isso. Bom, e como eu disse no início, Deus não precisa, mas Ele dá promessas para nós, né? Eu queria ler essa promessa para nós também do livro Conselho sobre Mordomia. Quão terno, quão fiel é Deus para conosco. Dá-nos em Cristo as mais ricas bênçãos. Por Ele, põe sua assinatura no contrato, que aqui seria o pacto ou aliança, que conosco fez. Então veja, Deus, Ele assina o contrato, o pacto. A parte dele Ele faz. Ele espera que também façamos a nossa parte. Queridos, agora vamos voltar para a história. A gente estava contando a história de Abraão. Lembra que Deus havia prometido para ele pelo menos 2 coisas. Além dele ser uma bênção, que aí tem a ver com o chamado, Deus chama você e não o outro, mas chama você para abençoar o outro. Ele prometeu terra e descendência. Só que até ali Abraão fez tudo que Deus pediu sem dizer nada. Ele saiu, foi, fez.
Mas, de repente, depois desse episódio que ele teve, que ele devolveu o dízimo, Abraão começou a se incomodar. Porque ele falou assim, puxa vida, Deus me prometeu que eu seria pai de uma grande nação, mas eu não tenho nenhum filho. Deus me prometeu terra, só que até agora eu ando como forasteiro em tendas. E se você observar na vida de Abraão, se tornou Abraão depois, ele realmente não teve nada de terra, ele. Porque até para enterrar a Sara, ele não tinha, ele teve que comprar uma caverna em Macpela, porque ele não tinha onde enterrar a Sara. Então veja, capítulo 15, nós vamos indo aqui para a parte final dessa história. Abraão, então, começa a questionar a Deus sobre isso. E veja, Deus, ele é um pai de amor, ele se deixa questionar. Ele até disse em Isaías, vinde e arrazoemos, né? Vamos conversar. E Abraão fez isso. Verso 2 do capítulo 15. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então ele questionou Deus. Disse mais Abraão, Abraão estava meio atacado nesse dia, né? A mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E aí, Senhor? Eu fiz tudo o que o Senhor pediu, e o Senhor não me deu nenhum filho. Cadê a grande nação que o Senhor prometeu? Isso é uma reflexão para nós, né? Eu não sei o que você precisou deixar para aceitar o chamado de Deus. Mas veja, às vezes você teve que deixar o emprego, às vezes tem que deixar a família, né? E aí, nós estamos na caminhada cristã e parece que as coisas só pioram. É claro, porque Deus tem trabalhado em nossa vida através das provações, né? Para que esse egoísta que sou eu saia e uma nova criatura, mais semelhante ao amor de Deus, nasça. Mas às vezes a gente questiona Deus, fala, Senhor, e aí, até quando? Foi o que Abraão fez, em outras palavras, né? E aí Deus respondeu para ele. Olha o que Deus disse aqui, ó. A isto respondeu logo o Senhor, verso 4, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E aí ele conduziu Abraão afora para o lado dos céus e contar as estrelas. E ele disse, será assim a tua posteridade. O verso 6 diz, ele creu no Senhor, e porque creu, isso lhe foi imputado por justiça. Ele viu que Deus estava falando sério. Só que ele continuou questionando Deus, e ele disse assim, verso 8, perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuir? Possuir o quê? O verso 7, o que Deus estava dizendo. Olha lá, tirei do Ur dos Caldeus para te dar por herança essa terra. E Abrão questionou Deus de novo, falou, Senhor, e quando que eu vou ter essa terra? O Senhor já me prometeu descendência, ok, o Senhor falou que vai ser como a estrela, combinado. Mas e essa terra? Bom, aí Deus se revela a Abraão e começa a dizer algumas coisas. O verso 13, Deus começa a revelar algumas coisas a Abraão, e Ele faz às vezes isso conosco. Quando Ele nos chama, e Ele diz que você tem que deixar algumas coisas, e diz que você vai ser uma bênção, às vezes Ele não mostra todas as pedras do caminho. Porque talvez se Ele revelasse tudo, você não aguentaria. A sua fé seria pequena para aguentar todas as pedras que teriam no caminho. Não é? Jesus disse uma vez aos discípulos, o que eu tenho para dizer, eu não vou dizer tudo, vocês não vão suportar. E foi isso que Ele fez com Abraão. Agora que Abraão questiona, Ele começa a revelar algumas coisas. Ele diz no verso 13, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. E o verso 15, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice, e na quarta geração tornarão para aqui. O que Deus disse a Abraão, em outras palavras?
Abraão, deixa eu te contar o que vai acontecer. Na verdade, Abraão, você vai morrer e não vai ver as promessas se cumprirem. Porque sabe quem vai vir aqui? A sua posteridade. Daqui quanto tempo? 400 anos. Então veja, às vezes Deus faz promessas como essa que nós acabamos de ler aqui, e você cobra a Deus pela promessa. E Deus, que conhece o fim desde o princípio, Ele te prometeu e vai cumprir, porque Ele assina o pacto. Só que às vezes não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo dele. Sabe por que Abraão não seria posse daquela terra naquele momento? Porque ele foi chamado, não foi? Para que ele foi chamado? Para abençoar outros. Então é exatamente por isso que ele não estava recebendo, porque o verso continua dizendo aqui, olha, o verso 16, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então Abraão não estava recebendo ainda a promessa, porque aquela terra não podia ser dele naquele momento, porque aquele povo ainda tinha 400 anos de misericórdia para aceitar a vontade de Deus. Então, por causa do chamado de Abraão, por ele ser uma bênção aos outros, naquele momento ele não receberia a promessa que foi feita a ele. Que desafio, né? Aí você pode dizer assim, mas então Deus enganou? Deus engana? Porque disse que ele teria e ele morreu sem ter? Como é isso? Nós precisamos entender isso. Não podemos sair daqui com essa dúvida, né? A Abraão foi prometido duas coisas: um descendente e uma grande nação, como a estrela do céu, que ninguém pode contar. Conta se você pode, foi dito. E foi prometido terra, aquele espaço lá, né, que seria ali o Oriente Médio, ali onde é o Jardim do Éden. Mas ele morreu sem ver nada disso. Aliás, ele teve filhos, teve dois ali ainda na época de Sara, né? Foi com Agar, depois com a própria Sara, teve dois, e depois ele teve 7, se não me engano, com Quetura, depois da morte de Sara. Mas nem perto de uma grande multidão, que seria impossível, né? Bom, se a história terminasse aqui, eu e você sairíamos hoje meio assim, puxa vida, será que vale a pena ser fiel? Vale a pena ser fiel. Deus é fiel, Ele assina o pacto. E aí você vai lá no final da Bíblia, e a gente vai encerrar com isso, né? Lá em Apocalipse, e agora aqui, eu gostaria que você acompanhasse e usasse também a sua imaginação, porque nós vamos falar aqui de coisas que ainda não aconteceram, então você pode usar a sua imaginação. Capítulo 7, verso 9. Eu fico imaginando aqui, capítulo 7, verso 9 de Apocalipse. Aqui está falando da visão dos glorificados, é o título que está aí em cima, né? Eu fico imaginando aqui, João tendo essa visão, e ele diz assim, olha, depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Eu fico imaginando isso aqui, queridos. Deus, ali diante daquela multidão, chama Abraão. Abraão, vem cá, fica aqui do meu lado. Dá uma olhadinha aqui. E Abraão olha aquela multidão dos que creem. A Bíblia diz que Abraão é o pai dos que creem. Vão estar ali porque creram na promessa, creram em Deus, aceitaram a Cristo. Então estão ali. São filhos da promessa, filhos da fé, filhos de Abraão. Filhos de Abraão. E aí então, eu achei até na internet essa ilustração, né? Fico imaginando então, naquele momento, Deus chamando Abraão e falou, Abraão, conta, quantos são? Quantos são, diz a Bíblia? Uma multidão que ninguém podia contar. Essa é a descendência de Abraão. Esses são os filhos da fé, os filhos de Abraão. Querido, quando eu leio isso, eu me lembro de que Deus cumpre as suas promessas. Ele só quer de você
e de mim, que sejamos o quê? Fiéis, porque Ele é fiel. Então, se em algum momento na sua caminhada cristã você questionou por que aquela promessa que Deus fez ainda não se cumpriu, calma, porque a história ainda não acabou. O melhor ainda está por vir. Abraão não viu a descendência como a areia do mar, como a estrela do céu, ele não viu, mas um dia verá, e Deus é fiel. Outra coisa, Deus prometeu a ele terra, lembra? Ele não viu, a única coisa que ele tinha era Macpela, que ele comprou para Sara ser enterrada ali. Mas um dia, queridos, naquela mesma região que Deus prometeu a Abraão, a cidade santa vai descer ali. E Deus vai dizer, sabe onde nós estamos aqui, Abraão? Exatamente naquele território que eu prometi para você. Essa é a verdadeira riqueza, é confiar em Deus, que é o nosso rei, que nos chama de filho. E se somos filhos do rei, somos príncipes e princesas. E um dia, queridos, vamos governar para sempre nesta terra. Deus prometeu, Ele é fiel. Essa história de Abraão me leva a pensar na minha e na sua história. Deus chamou você e não outro. Mas Deus chamou você para fazer o quê? Abençoar o outro. E às vezes, por ter que abençoar outros, a gente deixa de receber algumas coisas temporais, porque Deus falou, eu preciso de você aqui, filho, para você abençoar alguém. Não é lá, é aqui. Você aceitou o chamado. Vai por ti mesmo. Leha, mas você aceitou. Mas tenha certeza que um dia Deus vai cumprir o pacto, porque Ele assina o pacto. Ele é fiel. Não gostaria você de sair daqui esta noite pensando nisso e dizendo, Senhor, me ajude a ser fiel da minha parte. Porque eu não tenho dúvida que na tua, o Senhor é fiel. O Senhor cumpre todas as suas promessas. Quantos gostariam de dizer isso para Deus? Eu quero cumprir a minha parte. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Vamos orar? Quero convidá-lo então a ficar em pé e colocar então diante do altar de Deus o nosso compromisso de ser fiel na nossa parte também do pacto. Oremos. Querido bom Deus, muito obrigado porque o Senhor sempre cumpre as suas promessas, Pai. E a verdadeira riqueza neste mundo é confiar em Ti e depositar em Ti as nossas riquezas, as nossas esperanças, os nossos desejos, porque o Senhor cumpre as suas promessas, Pai. Eu fico imaginando o dia que Abraão ressuscitar, subir para o céu e ver a multidão dos filhos e filhas da fé, que seguiram o exemplo dele, pela graça de Deus, e um dia vão estar lá. Pai, leva a nossa igreja aqui também junto, Pai. Leva cada um que está nos assistindo esta noite, que um dia possamos ver essa cena maravilhosa no céu e dar glórias a Ti, porque o Senhor cumpre as suas promessas. Agora despeça-nos na paz do Senhor, na companhia dos Seus anjos e cheios do Teu Espírito para essa nova semana que começa. É o que rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Uma boa noite a todos.